nós estamos trabalhando essa série, né, sobre crescer, sobre como a gente pode crescer na nossa vida de fé. E a gente já comentou em outros momentos que amadurecer na nossa vida de fé, uma pessoa madura, é uma pessoa que parece cada vez mais com Jesus, como a gente acabou de cantar nessa última canção. E para a gente comentar, então, o assunto de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já quis sentir Deus mais perto de você? Já teve esse sentimento? Não estou falando de aprender mais coisas sobre Deus, mas é aqueles momentos onde Deus é muito mais do que um conceito, Ele é uma presença, sabe? Onde a gente não enxerga Ele, não sei se você já teve essa situação assim, onde você não enxerga esse Deus, onde você não consegue ouvir Ele audivelmente, mas isso faz pouca importância, porque você consegue senti-lo e ouvi-lo de outras formas. Você já teve esse desejo de sentir Deus mais perto de você? De experimentar mais da presença dEle, assim, de se sentir como se você estivesse sendo abraçado por Deus. Se você nunca experimentou isso, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Outra pergunta, se a primeira não te pegou, talvez essa aqui te pegue um pouquinho mais. Você já quis ter uma direção mais específica? Não já aconteceu com você de repente estar num momento da sua vida, numa encruzilhada, onde você não sabe o que fazer, e você não sabe direito que caminho tomar. Semana passada a gente falou muito sobre a palavra de Deus e como ela nos ajuda e como ela traz princípios para a nossa vida. Mas claro que na Bíblia às vezes não vai ter respostas tão específicas como sai do teu emprego, né? Ou continua, ou resolve a crise do teu filho desse jeito. Às vezes não tem coisas tão específicas. Você já quis às vezes ter uma direção mais específica de Deus? Você já teve um momento da sua vida que você pensou assim, eu não sei o que fazer, Deus me dá uma direção? Já teve isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Conforme nós vamos crescendo na vida de fé, nós vamos aprendendo a perceber a presença de Deus. E nós vamos aprendendo também a como Ele nos direciona. Como comentei já, nós estamos falando sobre crescer na nossa vida de fé, assim como nós queremos crescer em todas as áreas da vida, a Bíblia nos ensina em muitos lugares a crescer também na caminhada de fé. Olha só, 2 Pedro 3,18 vai dizer, cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para a gente crescer. E uma das coisas que é muito interessante, já comentei com vocês, que durante a minha vida inteira eu convivi com pessoas mais maduras do que eu espiritualmente. Isso foi uma das grandes bênçãos da minha vida. E uma das coisas que essas pessoas que amadureciam na vida de fé tinham, é que elas conseguiam falar de Deus como se estivesse do lado delas. Era uma coisa impressionante. Não sei se você já teve isso, mas eu já conheci pessoas mais maduras que eu na vida de fé, que falavam de Deus como se conseguissem enxergá-lo, assim, sabe, de tão próximo que era o relacionamento. Eu já vi pessoas mais maduras que eu falando de como Deus guiou elas de forma bem específica. E eu demorei um tempo para perceber como Deus faz isso. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como crescemos na fé, como Deus nos direciona e como Deus faz com que a gente consiga perceber a presença dEle de uma forma mais palpável. Para isso, eu quero, dessa vez, contar a história de uma pessoa chamada João Marcos. Já ouviram falar da história de João Marcos? Agora pegou um pouco mais, né? Já ouviram falar de João Marcos? De acordo com o livro de Atos, João Marcos tinha uma família extremamente envolvida na vida de fé. Inclusive, tinha uma reunião de estudo bíblico que se reunia na casa dele. Atos 12:12 diz, olha só, percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Havia grupo de oração, grupo de estudo bíblico na casa dele. Ou seja, era uma família muito envolvida na primeira igreja cristã de Jerusalém. Tão envolvida que quando o apóstolo Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária, ele leva Barnabé e mais o João Marcos. Atos 13:5.
chegando a Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Gente, eu sei que isso para vocês é um negócio que não pega tanto, mas para mim pega demais. Você já imaginou? Você está na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeira viagem missionária da história do cristianismo, que vai além do mundo judaico. A primeira. Imagina, João Marcos estava lá. Não sei se ele estava porque queria, não sei se a mãe dele disse, vai que vai te fazer bem, não sei, mas ele estava lá. E aí sabe o que aconteceu? No meio da viagem missionária, o João Marcos desistiu. Está em Atos 13:13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. E até hoje não se sabe por que ele voltou. Alguns dizem que deu saudade da família, mas outros, e aí talvez seja a hipótese mais provável, essas viagens missionárias elas eram bem difíceis, eles eram bem hostilizados, não eram muitas vezes bem recebidos. E provavelmente o João Marcos não aguentou isso e voltou. Ele fracassou. Ele fracassou. Desistiu. E a gente tem uma certeza. Não foi um motivo plausível que fez ele voltar. Ficou doente. Não foi. Sabe por quê? Porque em Atos 15, quando Paulo e Barnabé vão para a segunda viagem missionária, Paulo se nega a levar João Marcos, porque ele já tinha deixado eles uma vez, então não levo de novo. Vai deixar a gente de novo. E olha só o que aconteceu em Atos 15. Essa daqui é a passagem principal. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, para a segunda viagem missionária. Mas Paulo não achava prudente levar consigo alguém que já havia abandonado eles na Panfilha e não permanecera com eles no trabalho. E olha só o que acontece. Tiveram uma discussão tão forte que os dois se separaram. Barnabé, tomando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então Paulo vai para a segunda viagem missionária, vai com Silas, trocou de companheiro, porque eles chegaram a ponto de brigar por causa disso. Um queria levar o Marcos e o outro não queria levar o Marcos. E aí o Barnabé pega o Marcos e vai para Chipre. A gente não sabe o que aconteceu. Mas, anos depois, bons anos depois, na carta de 2 Timóteo, que é a última carta escrita por Paulo em vida, 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu antes de ser executado pelo Império Romano. Na sua última carta, Paulo escreve o seguinte: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Gente, a gente não sabe o que aconteceu entre Barnabé e Marcos, mas nós sabemos que foi algo transformador. E que aquele cara que tinha desistido no meio da viagem, tinha se acovardado, a gauchada ia dizer, tinha se acadelado, né? Ele cresceu, ele se desenvolveu. Na vida de fé, talvez seja um dos exemplos do Novo Testamento de alguém que mais cresceu. E ele se tornou alguém útil para o ministério, a ponto do próprio Paulo dizer, me traz ele, olha só, é os meus últimos momentos de vida, quem tu quer estar junto contigo? Eu quero Marcos. Não só isso, a gente sabe que Marcos se tornou um grande líder da primeira igreja cristã, a ponto de Pedro, na primeira carta de Pedro, chamar ele de filho. Aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Pedro chama ele de filho, não era filho biológico de Pedro, mas era alguém tão importante, tão amigo, tão cooperador, tão presente na obra de Deus. Pedro chama ele de filho. E tem mais um detalhe. No final da vida, Marcos escreve um evangelho. Lembra dos evangelhos? Mateus, Marcos. Se não fosse o Barnabé, né?
Já parou para pensar? Todo mundo queria desistir do Marcos, mas teve um cara que escolheu continuar insistindo. E se não fosse esse homem chamado Barnabé na vida do Marcos, provavelmente nada disso teria acontecido e muito provavelmente nós teríamos 3 evangelhos na Bíblia e não 4. Mas teve uma pessoa que decidiu não avaliar o Marcos pelo seu pior momento. Que conseguiu ver que Deus ainda tinha um chamado na vida dele. E continuou investindo quando ninguém mais queria. E aqui, a gente percebe um princípio muito importante. Deus usa pessoas para nos amar. Deus usa pessoas para nos reerguer. Deus usa pessoas para nos direcionar, para dizer, ei, não acabou ainda. Ei, você pode ser útil no reino de Deus. Deus usa pessoas para nos fazer crescer. Sabe, Deus poderia fazer sozinho, mas não faz. Ele deseja usar pessoas. Sabe, Deus poderia ter ido lá pessoalmente no João Marcos e ter agido nele, mas não, ele escolheu usar uma pessoa. E sabe por que ele faz isso? Imagina assim, se Deus me fizesse crescer de forma direta. Ok, eu cresço. Agora, se Deus usa o Jonas para me fazer crescer, eu cresço e o Jonas também. Deus envolve as pessoas nesse processo. A gente tem visto como nós crescemos na vida de fé. E nós estamos indo por 4 estações. Primeira, que nós vimos 2 semanas atrás, nós crescemos através de circunstâncias cruciais. Fazendo boa leitura das circunstâncias e vendo a mão de Deus nelas. Nós crescemos através de disciplinas constantes, como leitura da palavra, adoração a Deus em comunidade, oração. E nós crescemos também por relacionamentos providenciais, como foi o caso do Barnabé. E uma coisa que eu queria que vocês saíssem daqui, assim, ó, e não esquecessem. Deus forma pessoas por meio de pessoas. Tá ok? Guarda isso no teu coração, isso que é importante para a sua vida. Deus usa pessoas por meio de pessoas. Desculpa, Deus forma pessoas por meio de pessoas. Combinado? Lembra disso? Deus forma pessoas por meio de pessoas. Mas Jorge, legal a história do Marcos, né? Mas não é exceção? Não é. Não é. Olha só o que aconteceu na história do próprio apóstolo Paulo. Vocês sabem que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, ele prendia e matava cristãos, né? Ele era alguém bem fervoroso nisso, ok? Era uma pessoa que odiava cristãos. E aí Deus se revela de uma forma direta, ele se converte, indo para Damasco. Lembra dessa história? O que a gente às vezes não sabe, Atos 9 vai falar, que o apóstolo Paulo, depois que se converteu, o que ele fez? Ele procurou uma igreja, é o que todo mundo faz, né? E só tinha uma igreja no mundo naquela época, então não tinha muita opção, então ele foi para Jerusalém, a única igreja que tinha, ele foi lá. Mas sabe o que Atos 9 fala? Os discípulos, ninguém queria receber ele porque achavam que era uma armadilha. Ninguém queria receber porque achavam que o cara vai prender a gente. E aí uma pessoa dá o aval dela e diz, podem receber porque o que Jesus está fazendo na vida dele é genuíno. Sabe quem é essa pessoa? Chuta, vai lá. Consegue saber quem? Barnabé. O mesmo Barnabé. E olha só, depois que ele encontra os discípulos, Paulo vai para uma cidade chamada Tarso, provavelmente passa lá anos e ninguém mais lembrava dele, mas tem um momento em que eles precisavam de mais um pastor na igreja, e aí o Barnabé vai para Tarso para dizer, Paulo, Deus tem um chamado na tua vida, eu quero que você venha comigo. E se não fosse esse cara, não só a gente não teria Marcos, como a gente também não teria Paulo. Por quê? Porque Deus forma pessoas por meio de pessoas. Deus poderia formar pessoas por meio de anjos, mas Ele não escolheu dessa forma.
É através de pessoas que Ele faz. E se você for pedir para qualquer pessoa vir aqui contar a sua história, vai lá na Melk, domingo de noite, o pessoal lá é bem bacana, vai lá e conta a sua história de vida, de fé. Eu aposto com vocês, o que vocês quiserem, que qualquer pessoa que for contar a sua história com Deus aqui para nós, vai ter em algum momento uma frase do tipo: então eu conheci um casal. Ou então um amigo do meu trabalho me fez um convite. E aí teve um momento que de repente uma pessoa que mal sabia da situação me falou tal e tal coisa. Teve um dia que o meu chefe me chamou na sala e conversou comigo. Qualquer história de vida de fé, você vai ver pessoas sendo usadas por Deus. E aí eu estava pensando nisso. Deus forma pessoas por meio de pessoas. Esse foi o lema da minha semana. E eu comecei a lembrar da minha história de vida de fé. E eu comecei a me dar conta de quantas pessoas Deus usou para me formar. Quantas pessoas de alguma forma contribuíram com Deus nesse processo de crescimento do George. Eu vou citar só algumas para vocês. Primeiro, eu não posso deixar de citar, inclusive estão assistindo a transmissão hoje, meus pais. Todo domingo me levavam na igreja, sem exceção. Todo domingo me levavam na igreja. Jorge, mas teu pai era pastor, né? É verdade. Tem esse ponto também, né? Mas eu aposto com vocês que se não fosse, todo domingo nós estaríamos na igreja igual. Porque ele não levava a gente na igreja porque ele era pastor. Eles levavam a gente na igreja porque aquilo era importante para eles. Era algo que eles amavam. Mas não é só isso. Eu lembro de toda noite, gente, eles lerem a Bíblia comigo. Toda noite, eles orando comigo. A gente tinha uma Bíblia da criança, era uma capa marrom, capa dura marrom. Ela estava, sabe quando está toda colada com durex? Porque aquela Bíblia estava se desmanchando. Porque toda noite a gente lia. E aí meu pai sempre, muitas vezes orava comigo. E aí ele lá em casa funcionava assim, sempre eu orava primeiro e depois ele encerrava. Eu lembro que eu tinha a meta de fazer uma oração tão grande que eu ia lembrar de tudo para não deixar nada para ele, né? Assim, se eu conseguisse orar, eu ia me sentir um vencedor. Eu tinha essa meta, assim, vou fazer uma oração bem completa. Mas ele sempre tinha assunto para orar pela minha vida. Nunca deu certo. Ele sempre tinha assunto para orar por mim. E quando eu tinha 14 anos, eles decidiram fazer uma viagem. Eles foram convidados para fazer uma viagem na Alemanha. E eles iam ficar 7 semanas fora, quase 2 meses. E uma das conversas que eles tiveram comigo antes de sair, sabe qual foi? Eles falaram: Jorge, a gente não vai estar aqui para ler a Bíblia contigo. A gente não vai estar aqui para orar contigo. Mas a gente quer que você ore e leia a Bíblia todos os dias. Mesmo a gente não estando aqui. Continua assim a gente, porque agora você precisa aprender. Mas não foi só eles. Eu tive líderes de jovens que fizeram toda a diferença, e que para mim era uma referência. E que me ensinaram. Era um piá que muitas vezes não queria nada, mas tinha gente que investia em mim mesmo assim. Não sei porquê. E aí a faculdade de teologia tinha os professores que foram pessoas que me ensinaram muito, mas tinha um negócio que eles faziam que era muito legal. Uma vez por mês a gente ia na casa de um dos professores para conviver com a família deles e fazer alguma coisa juntos, jogar um jogo, alguma coisa, ver jogo de futebol, conversar, ver filme, enfim, qualquer coisa a gente ia fazer. E era muito legal você ver aquelas famílias cristãs estruturadas. Eu acho que, às vezes eu tenho a impressão que eles me ensinaram mais naqueles momentos do que na sala de aula. Sabe, e é interessante porque às vezes a gente impacta a vida das pessoas sem fazer nada diretamente, mas só sendo uma referência, e eles eram uma referência para mim. Hoje no ministério, até hoje, tem pessoas que eu confio, mais maduras do que eu, que uma vez por mês conversam comigo por videoconferência. Pessoas que têm licença de dizer: Jorge, tu está errando aqui. Aqui tu está pisando na bola. E por que isso? Pela consciência que Deus forma pessoas por meio de pessoas. Deus trabalha no nosso coração. Estava relembrando esses dias um episódio que aconteceu anos atrás com a Edre. Desculpa citar a Edre, não pedi autorização, mas é coisa boa, prometo. Eu lembro de uma coisa que aconteceu.
eu estava num momento meio ruim, assim, estava, assim, sabe aquele dia que acumula frustrações? O pastor também tem disso. E aí, eu estava orando, e eu lembro desse dia, eu estava orando, e aí a minha oração era mais ou menos assim: Deus, se eu estou fazendo alguma coisa de errado, me mostra, porque eu não sei mais o que fazer. Naquele momento, entrou uma mensagem no meu WhatsApp, dizendo assim: Jorge, eu só queria te dizer que você está fazendo um bom trabalho, continua fazendo o que está fazendo, porque está fazendo diferença na minha vida. Eu olhei assim, sabia que Deus tinha um WhatsApp, né? Caramba, assim ficou mais fácil, né? Se eu soubesse disso antes. Mas eu olhei, não era Deus, era a Adriane. Ou vamos dizer, era Deus, por meio dela. Por quê? Porque Deus forma pessoas por meio de pessoas. É assim. E às vezes é justamente ali que a gente encontra uma direção mais clara. Uma direção mais específica. Quando uma pessoa de Deus nos diz: já pensou nisso? É ali em que muitas vezes a gente sente o abraço de Deus no abraço de alguém. Eu já tive conversa. Digo para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, eu já tive conversas que eu saí daquela conversa pensando: se eu tivesse conversado com Jesus cara a cara, eu acho que teria sido exatamente assim. Porque Deus forma pessoas por meio de pessoas. Sabe, um Deus poderia nos formar diretamente, mas Ele prefere fazer isso através de pessoas, de comunidade, de discipulado, de amizade, de igreja. De igreja. E por isso, eu acho que talvez um dos maiores perigos da nossa época é quando as pessoas dizem: não, eu oro, mas eu oro em casa. Não, eu busco a Deus, mas eu busco sozinho. É loucura. É loucura. A gente está abrindo mão voluntariamente de uma das maiores formas de Deus falar ao nosso coração. Bom, a gente tem visto aqui que a nossa comunidade tem a missão de conduzir pessoas a um relacionamento crescente com Cristo. É isso que a gente quer fazer com vocês, conduzir vocês a um relacionamento crescente com Cristo. E é claro que esse tipo de relacionamento a gente não pode construir. A gente não consegue construir isso, né? Não consigo construir um relacionamento providencial por Deus para você. Mas o que a gente pode fazer como igreja? A gente pode construir ambientes onde você pode conhecer pessoas que buscam a Deus. Mas a nossa parte é também cultivar essas relações. Sabe, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo. Em Provérbios 27, 17, nós temos um provérbio que diz que assim como o ferro afia o ferro, né, assim uma pessoa afia a outra. Assim, deixa eu ver como ele diz ali, um amigo afia o outro. Exatamente. Essa é a ideia de Provérbios. Está baseado numa arte que era muito comum na época. Na época, você afiava uma faca com o quê? Com outra faca. Eu sei, hoje a gente tem outros instrumentos, né? Tem uma chaira, não sei o quê, né? Tem muita coisa para fazer isso. Pedra, e não sei mais, né? Ou leva no amolador, tem um afiador lá perto de casa que a gente sempre usa. Mas naquela época, era faca com faca. Eu vi até vídeo no YouTube, vi essa semana como é que faz. Tem que usar a parte sem corte da faca. Passa assim, ó. E assim vai afiando. E assim afia. Assim como ferro afia ferro, Deus usa uma pessoa na vida do outro. Só que olha só, quando você pensa nisso aqui, ó, o que você tem? Tem proximidade. Dá para afiar as duas facas longe? Dá? Não, não vai dar. Tem que estar perto. E para Deus usar pessoas na nossa vida, a gente tem que cultivar proximidade com as pessoas. E proximidade não é algo que simplesmente acontece, é algo que precisa ser cultivado. Para uma faca afiar a outra tem que ter o quê? Atrito. Dá para afiar sem encostar? Não vai dar. Para as pessoas serem instrumento de Deus na nossa vida, elas têm que ter a licença de falar aquilo que a gente às vezes não quer ouvir. Mas é importante. E também precisa de tempo, né? Tem que tirar esse tempo.
tem que ir lá, afia a faca, isso não é algo simples, né? Vai lá, afia um pouco, testa, vê como é que está. Precisa de tempo. E o que é difícil é muitas vezes isso. A gente deveria procurar proximidade, mas a gente tem um problema chamado excesso de ocupação. Aí a gente deveria ter atrito, mas a gente fica hoje na nossa cultura ressentido muito fácil. E quando a gente fica ressentido, ao invés de a gente tentar consertar, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu, vamos ver qual foi o ruído. Você deve ter tido os teus motivos para agir assim. O que aconteceu? Não, a gente normalmente se fecha. Eu já tive amigos muito queridos que jantaram na nossa casa e que se distanciaram enormemente de nós. E até hoje eu não sei porquê. Talvez você já tenha passado por isso também. Ao invés da gente ter tempo juntos, a gente fica procrastinando. Ei, quem que tá devendo janta para alguém aí? Não vou nem pedir para levantar a mão, né? Quem que está devendo janta para alguém? A gente sempre vai falando, né? A gente encontra alguém, quanto tempo, temos que marcar alguma coisa. E vai, né? E passa, né? E não fazemos nada. E aí vai. Mas é isso que eu quero dizer. Deus forma pessoas por meio de pessoas. Só que a gente precisa, a nossa ação diante disso é cultivar essas relações. Essas relações não vão simplesmente surgir na nossa vida, elas precisam ser cultivadas para chegarem nesse nível de moldagem de Deus. E assim, a única coisa que eu quero que vocês lembrem daqui é isso. Deus forma pessoas por meio de pessoas e a nossa ação é cultivar. Aqui eu coloquei algumas ideias práticas de como a gente pode cultivar, por exemplo, aqui na nossa igreja. Primeiro, jamais trocar o presencial pela transmissão se tiver opção. Porque você pode assistir o culto pela transmissão. Desculpa você que está assistindo, vai tomar bronca, mas enfim. Vai ouvir a mesma mensagem? Vai. Mas não vai ter isso aqui, ó. Isso aqui não vai ter. Na transmissão não tem. Então, se você está assistindo a transmissão e podia estar aqui com a gente, sinta-se tocado, tá? Sinta-se tocado. Mas, enfim, aproveitar os espaços de convívio que a igreja oferece. Coffee break, o estudo bíblico, são espaços de convívio. O vôlei, que agora estamos devendo, mas também está frio, né? Mas, enfim, são espaços de convívio. O almoço que a gente fez esses dias foi tão legal. Buscar proximidade com as pessoas. Ouvir quem caminha comigo. Ei, você pode ir? O que você está achando de como eu estou lidando? Fulano de tal. Eu tenho falado isso para algumas pessoas aqui da comunidade também. Eu falo para vocês. Se vocês estiverem vendo alguma coisa em mim que precisa mudar, vocês estão autorizados a falar. Pode falar, não vou me ofender. Valorizar as pessoas que se dispõem a ser instrumento de Deus na sua vida. Deixa eu só dar um exemplo disso. Estamos terminando. Esses dias, a mãe de um Barnabé meu faleceu. E faleceu bem no domingo, e o sepultamento era segunda de manhã. Para quem não sabe, segunda é bem meu dia de folga. Estava cansado à beça. Eu estava louco para chegar segunda-feira, mas o sepultamento ia ser segunda de manhã, e é uma cidade que dava mais ou menos 2h30 de distância daqui. Cara, tudo que eu tinha dentro de mim dizia, não quero ir, não quero ir. Mas era a mãe de uma pessoa que para mim era um Barnabé. A gente tem que valorizar essas pessoas que Deus usa na nossa vida. Fui. E fiquei muito feliz de ter ido. E essa pessoa se sentiu muito valorizada. Ela disse, não te esperava ver aqui. Não tinha como não vir. Finalizando, gente. Deus forma pessoas por meio de pessoas. Isso não é algo estranho ao cristianismo. Afinal de contas, no cristianismo nós aprendemos que Deus salva pessoas por meio de uma pessoa. Parou para pensar nisso? O Deus que poderia ter salvo a gente sozinho, só dizendo, não. Ele escolheu nos salvar por meio de uma pessoa. Jesus Cristo, nosso Senhor. Completamente ser humano, completamente Deus. Que optou em se entregar de forma completa e plena por nós. E essa mesma didática, Deus usa no nosso crescimento. Deus forma pessoas por meio de pessoas. Eu queria que você avaliasse um pouco sua vida. Quem Deus quer usar para me formar? Já parou para pensar nisso? Só pensa um pouquinho agora. Quem são os Barnabés que Deus está querendo colocar na tua vida? Já parou para pensar nisso?
Cara, eu aposto que tem. Eu aposto que tem. Não acho que Deus vai te deixar sozinho nessa caminhada. Quem são os teus Barnabés? Segunda pergunta, e ela é bem importante. Quem Deus quer formar através de mim? E agora mudou o jogo. Eu posso ser Barnabé na vida de quem? Um amigo do trabalho, alguém da igreja, um parente, um primo, sei lá. Eu posso ser Barnabé na vida de quem? Eu queria te convidar nessa noite a colocar essas questões diante de Deus. Deus, quem tu quer me usar para me formar? Me ajuda a me aproximar dessa pessoa, a ouvi-la, a honrá-la. Deus, tu quer formar quem através de mim? Me ajuda a perceber quem que está precisando de uma mão para ser erguido. Eu queria te convidar também a tomar uma decisão. Mas não se preocupe, é uma coisa só. Se tivesse 10 tarefas, aí você tem um problema. Não. É uma tarefa só. Se você quer decidir levar a sério essa mensagem, e que ela não seja só mais uma mensagem na sua vida, mas que ela traga algum impacto e transformação na sua vida, a decisão que você precisa tomar agora, na minha ótica, é: decida intencionalmente cultivar relacionamentos cristãos. Jorge, mas não dá tempo. Dá sim. Mas é muito trabalho. Eu sei, mas dá sim. E a tarefa é: convide alguém da igreja para fazer algo essa semana. Eu coloquei essa semana, porque se você deixar para a semana que vem, aí é capaz de a gente já esquecer, né? Aproveita que é Copa, vai ver a Copa com alguém, não sei. Convide alguém para fazer uma janta, não sei. Convide alguém para tomar um café. Ontem eu tomei café com um amigo que fazia muito tempo que eu já não via. Foi tão bom. Convide alguém para fazer algo. Cultive relacionamentos cristãos. E deixe Deus moldar a tua vida por meio de alguém. Deixe Deus colocar um Barnabé no teu caminho. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!